meus queridos, estamos de volta para a nossa última etapa. Falamos lá na aula 6 sobre as ciências da natureza para o Enem. Falamos lá dos precursores, do histórico, não é isso? Da importância de lembrarmos da colaboração dos nossos pesquisadores, como eles desenvolveram essas pesquisas e como isso nos auxilia até hoje, tanto na parte das vacinas, da biotecnologia, da agroecologia, do agronegócio. Falamos também sobre saúde, transplantes, né? Ciclo celular, a importância do ciclo celular, como ocorre o processo de transfusão sanguínea, transfusões de órgão, quais são as características e as principais doenças envolvendo o tecido sanguíneo. Hoje, na nossa aula 8, vamos falar sobre diretamente biotecnologia. Como a biotecnologia tem avançado e de que forma ela nos colabora, professor, para o auxílio de todas as nossas atividades hoje. Quer ver uma coisa, meu diretor? Na tela. Olha aí, pessoal, aula de número 8. Vamos falar sobre biotecnologia. Pode ser definida como conjunto de técnicas, manipulações de seres vivos e a partir de alguns fins, o quê? Econômico. Para mim, meu diretor, quero sempre lembrar para vocês que a biotecnologia, ela envolve material genético e a forma com a qual determinados seres vivos se reproduzem. E para isso envolve o quê? Material genético. Professor, primeira coisa, material genético, quando a gente pega e fala de material genético, eu falo de DNA e falo de RNA. Existem micro-organismos que são constituídos de DNA. E existem micro-organismos constituídos de RNA e micro-organismos constituídos dos dois tipos. Os pesquisadores, para poder auxiliar nesse processo de colaboração, eles precisam entender como funcionam esse tipo de reprodução para usar ao nosso favor. Como assim, professor? Quando a gente fala de biotecnologia, a gente fala de usar determinadas características de seres vivos, seja qual forem eles. Vírus, bactérias, fungos, leveduras, vegetais. É você incorporar em um determinado indivíduo uma característica que não é dele. Mas para isso, pessoal, para que possamos ter alimentos mais tolerantes a determinados fungos, a determinados patógenos, para que possamos ter alimentos na nossa geladeira, precisamos do uso da biotecnologia para isso. Quer ver uma coisa? Meu diretor, aumenta a tela aí para mim, por favor. Olha só, pessoal, aqui, ó, além disso, essas tentativas requerem a injeção em uma única célula ou grupo de células pertencentes. Por isso, quase todas as técnicas atuais para transferência de material genético implicam em uso de vetores. Ó, já vou deixar aí bem claro. Vetores. Vetores. Professor, o que são vetores? São estruturas que utilizamos atenuadamente para carregar um determinado material genético, para transportar o DNA de uma célula para outra célula hospedeira. Pessoal, a partir de agora, vou mostrar aí para vocês uma prática. Para mim, meu diretor, nós vamos ver agora como acontece. De forma natural a transferência de um material genético
para indivíduos totalmente diferentes, sem a interferência do homem. E aí a gente vai conversar uma coisinha sobre biotecnologia. Isso é chamado de ciclo lisogênico e ciclo lítico. Professor, sabe qual é a importância disso? Pessoal, é isso que eu gostaria que vocês entendessem, uma coisa que a biotecnologia nos ajuda. Quando o médico fala tomar antibiótico de 6 em 6 horas ou de 12 em 12, esse tempo terapêutico, esse período terapêutico, ele pode ser menor ou maior, dependendo da infecção, dependendo do patógeno. E quando você se descuida, é a janela que a gente pode chamar de janela farmacogenética, que o patógeno necessita para conseguir driblar aquele mecanismo. Olha só comigo. Aqui, meus queridos, nós estamos vendo quem? Escherichia coli. Bem, aqui o DNA. E aqui o bacteriófago. O bacteriófago, ele tem a função de atacar a Escherichia coli e coloca dentro da Escherichia coli o seu material genético. E aí, esse material genético pode acoplar a bactéria. E aí a bactéria, quando entra em processo de divisão, duplica todo esse bacteriófago dentro dela. Mas, professor, e se ele pegar no ciclo lítico? O ciclo lítico, ele duplica o material, destrói o material genético da bactéria, depois ele usa a maquinaria dessa bactéria para produzir o que a gente chama de virions. Estoura essa bactéria lisa e elimina os virions, que são vírus geneticamente modificados, quer dizer, totalmente diferente desse vírus que nós estamos vendo aqui. Então nós temos, numa troca de informações... Só um minuto, meu diretor, aumenta a tela aí para mim, por favor. Pronto, pode vir, meu diretor. Nós temos aqui nessa tela uma forma lítica e uma forma lisogênica de transferência de material genético. Como assim, professor? Quando o bacteriófago invade a bactéria, ele pode vir para a fase lisogênica ou ele pode vir para a fase lítica. Na fase lisogênica, ocorre que o DNA viral fica acoplado ao DNA da bactéria. E a bactéria, no ambiente onde ela estiver, ela pode fazer por similaridade a sua multiplicação. Imagina, quando aqui é uma bactéria, aqui já são 4. Se tirarmos somente essa bactéria, como a gente fala, em latência, que ela está ali, ó, paradinha, e começa a se desenvolver, ela pega o vírus. Quer ver eu voltar aqui um pouco? Ó? O vírus invade a bactéria, duplica todo o seu material genético. Quando ele duplica o material genético, ele destrói o DNA da bactéria. Então, ele não só ataca a bactéria, como destrói esse seu material por virulência. E aí, ele continua a multiplicar e produzir toda a maquinaria. Para quê? Utiliza a maquinaria dessa célula para montar os seus novos vírus, que aqui a gente chama de virions. Ao processo de montagem desses vírus, chega ao nível de lisar e aí eles escapam para poder alterar outras células que estão no organismo.
Claro que muitos deles levam cópias fragmentadas dessas bactérias. Professor, um ciclo lítico pode sair para o ciclo lisogênico dependendo das condições favoráveis que podem aparecer. Tá bom? Próximo passo. Aumenta aí, meu diretor. Foi quando a comprovação de que o material genético ele pode ser trocado de um indivíduo para o outro. Como assim, professor? Olha aqui, meus queridos. Nós temos aqui, ó, um experimento. O experimento número 1, vou colocar aqui, e o experimento de número 2, em verde. O experimento de número 1, você observa uma linhagem de células bacterianas vivas. Essas células bacterianas vivas, elas têm cápsula. E as células bacterianas, aqui embaixo, não tem cápsula. Todos estão prestando atenção nisso? No número 1, a célula bacteriana tem cápsula. No número 2, a célula bacteriana não tem cápsula. E o que aconteceu, professor? Pegou-se um camundongo e injetou o quê, professor? Injetou essas linhagens bacterianas no camundongo. E elas eram o quê, professor? Patogênicas. Mataram o camundongo. Já as bactérias, as linhagens que não têm cápsula, não são patogênicas. Não mataram o camundongo. Então perceberam que bactérias apresentam cápsula. Professor, o que são essas cápsulas? Cápsulas são proteínas de membrana. Temos que lembrar que as proteínas de membrana, elas servem como uma porta. Elas servem, na verdade, como uma chave que encaixa na porta e dá entrada para a infecção. Então, toda bactéria que contém uma cápsula proteica, ela tem o parátropo e o epitopo, que quando se encaixa, entra no indivíduo e causa a morte. Já as bactérias da linhagem que eu coloquei de verde, não tem cápsula. Logo, não tem essa chave que pede permissão para entrar. Então, as pessoas achavam que a informação estava na proteína, essas proteínas de membrana. E o que aconteceu? Pegou essas bactérias que estavam aqui, foram para cá, ferveram elas, e essa linhagem de bactérias capsuladas, eles acharam que tinham matado ela, e injetaram no camundongo. Para mim, meu diretor? E aí, pessoal, sabe o que vocês estão percebendo aqui? Bactérias com cápsula, elas entram no camundongo porque a cápsula é como se fosse uma chave fechadura. O que acontece aqui? Todos nós sabemos que proteína, quando você aumenta a temperatura do ambiente onde está a proteína ela perde atividade biológica. Professor, como é o nome dado para proteínas que perdem atividade biológica? Desnaturação. Só que desnaturação não é desidratação. Na minha cabeça funciona como se fosse, mas eu tenho distúrbios. Fazer o quê? Desnaturação é perder a atividade biológica. Por isso que essas bactérias, quando sofreram fervura, as
proteínas desnaturaram. Então, essas proteínas não tinham mais como fazer o quê, professor? A capacidade de entrar e causar uma infecção. Aí veio uma pessoa e falou assim, pera lá, vamos misturar bactérias sem cápsula com bactérias com cápsulas mortas. Tá vendo aqui, ó? Tá vendo essas bactérias que sofreram desnaturação? Que sofreram, as proteínas perderam a capacidade da atividade biológica e jogaram aqui dentro. E misturaram com quem, professor? Misturaram com as bactérias sem cápsulas. Aí o que fizeram? Mexeram e colocaram essas bactérias no camundongo. E o camundongo morreu. Aí pensaram, mas professor, as bactérias com cápsula não estavam mortas? Só as bactérias que não eram patogênicas estão vivas? Aí eles fizeram uma coisa. Tiraram um pouquinho do sangue do camundongo. Foram fazer uma cultura. E o que eles observaram, professor? Eles observaram que só tinham bactéria com cápsula. Como só tinham bactéria com cápsula? Muito simples, meus queridos. O reino Monera tem uma capacidade de transfusão, transdução. Elas conseguem incorporar pequenos fragmentos para dentro. E essas bactérias aqui, ó, que estavam com as cápsulas desnaturadas, passaram material patogênico para as bactérias que não eram patogênicas, transformando essa bactéria em patogênica. Esse experimento ficou conhecido como transformação. Professor, o que é transformação? É a capacidade que algumas bactérias têm de captar a informação do meio externo, incorporar isso no seu material genético e fazer com que fiquem tolerantes, virulentas ou patogênicas. Alguns pesquisadores não gostam do termo virulento. Patogênico. Mas quando a bactéria faz esse tipo de associação com outra bactéria, é patogênico. Quando ela faz esse tipo de associação com o vírus, pode se tornar virulento. Ok? Meu diretor, aumenta a tela aí para nós. Então, pessoal, depois dessa, vamos fazer um exercício? Vamos! Volta. Aqui, ó, só para mostrar que esse experimento que nós acabamos de falar também é uma forma de transferência do material genético, né? Transgenia. Olha só, esse outro aqui também, um vírus acoplando material genético no reino Monera. Um vírus que ataca uma bactéria, faz um monte de virions, sai. Esses virions também têm informação, são transgenias, é uma forma de transgenia. Professor, isso acontece nos seres vivos? Acontece nos seres vivos, meus queridos. Um exemplo que eu vou dar para vocês, o vírus do HPV. Professor, tem 2 tipos de HPV? Tem 2 tipos de HPV. Não tem esse pessoal que tem... Ai, me ajuda. O pessoal que tem... Como é que chama aquele negócio aqui em cima da nossa pele? Verruga. Pessoal que tem verruga... Aquilo é um tipo de HPV. Tem gente que tem HPV na mucosa. Boca, vagina, glande. Isso aí é HPV. E o HPV tem a capacidade de acoplar seu material genético no DNA do seu hospedeiro. E existem HPVs com alto potencial e baixo potencial oncogênico, dividido em 2 grandes grupos. Então, alguns
cânceres de colo uterino, alguns cânceres penianos, alguns cânceres que acontecem na boca podem sim vir do ataque do HPV com alto potencial oncogênico, tá bom? Ok, agora sim, aumenta a tela aí, meu diretor. Olha aí, um laboratório de genética experimental observou que determinadas bactérias continham um gene que conferia resistência a pragas. Eita, gente, olha só, já tem uma deixa aí, né? Um laboratório de genética experimental observou que determinada bactéria continha um gene que conferia resistência a pragas específicas de plantas. Em vista disso, os pesquisadores procederam de acordo com a figura. Do ponto de vista biotecnológico, com a planta representada na figura, é classificada como o quê? Pessoal, olha aqui. Eu vou ler aqui, ó. Primeiro, aqui tem uma bactéria. Lançamento do DNA bacteriano. Eu tirei o DNA da bactéria. Fiz uma duplicação, ou clonagem do DNA bacteriano. Eu vou extrair o DNA bacteriano, mas eu vou extrair só uma porção que me interessa. É a porção que confere o quê? Resistência à praga. Vou inserir um vetor, provavelmente um vírus, e vou colocar isso na planta. Para mim, meu diretor, meus queridos, viu só? Por exemplo, aqui eu tenho uma bactéria, olha o texto, né? Observou-se que tem uma bactéria que ela tem tolerância, ou ela tem aqui, como diz, ó, resistência a uma praga. Aí eu vou ver no material dessa bactéria aqui, ó, onde é que está o DNA dela? Está aqui. Dentro do DNA tem um gene. Aí eu duplico e pego uma parte só desse material. Vou pegar só uma parte desse material. Que parte é? É a parte que vai conferir a resistência. E para eu transferir esse material, eu preciso de um vetor. Em vegetal, qual é o melhor vetor de transferência? O vírus do tabaco. Aí eu insiro isso no vírus do tabaco e infecto a planta. E essa planta, o vírus vai se multiplicar, vai ser tipo uma simbiose. O vírus vai se utilizar de nutrientes da planta e ele vai produzir um material que essa planta aqui, ó, vai ficar resistente a uma praga. Só que essa característica não é da planta. Essa característica foi tirada de um indivíduo e inserido nessa planta. Entre as alternativas, essa ferramenta é uma clonagem? É um híbrido? É um mutante? É uma adaptação? Ou é uma transgenia? Vamos por parte? Professor, é uma clonagem? Não, porque clone é serial. Clone é se eu conseguir tirar um clone dessa planta que mantém essas características. Mas a biotecnologia não permite nem com propagação vegetativa, porque conhecimento é dinheiro. Isso é outra história que a gente pode conversar. Híbrido. Híbrido é descendente. Essa planta, quando der filhotes, vamos supor, é uma soja. Eu pego essa soja, planto, ela vai ter essa característica? Não. Isso a gente já conversou na NBAZ. Professor, mutante? Não. Mutante é uma coisa rara.
e precisa de pelo menos 5 anos para verificar se essa mutação deu certo. Adaptação? Adaptação, não, porque a adaptação leva tempo. Isso aqui foi construído rapidamente. Transgenia é a resposta. Volta. Ah, não está marcado, né, diretor? Não. Abre a tela, meu diretor. A resposta é transgenia. Professor, oi, o que é transgenia? É você inserir um indivíduo uma determinada característica que não pertence a ele. Você insere essa característica e aí, só que essa característica você não consegue passar para os seus descendentes. Vamos para a próxima? Vamos aqui na próxima. A sequência de etapas indica na figura um processo conhecido como o quê, pessoal? Mutação, clonagem, crossing over, terapia gênica, transformação gênica. Vamos ver aqui uma coisa, gente? Vamos. Tá vendo o número 1 aqui, ó? Ó, número 1. Coleta e cultivo in vitro de células de paciente. Ok. Número 2. Transdução com vetor carregando o gene terapêutico. Número 3. Número 3. Seleção e expansão das células com gene terapêutico. E número 4. Reintrodução das células modificadas no paciente. Meus queridos, para mim, galerinha, seguindo aqui o que nós falamos, a número 1 aqui, ó, o que é número 1? Pegou do braço. Pega do braço. O cara tem um problema no braço, o cara tem um problema no fígado, o cara tá com... O pâncreas deles não está funcionando. O pâncreas não consegue controlar o quê, professor? A quantidade de insulina que tem que liberar. O que eles fazem? Eles tiram um pedacinho do tecido pancreático. Tá aqui, ó, no número 1. Vão cultivar o tecido pancreático dele. Aí, eles colocam um gene para que ele consiga liberar a insulina funcional. Ele nasceu com a insulina toda ferrada. Aí o que acontece, professor? Precisa de um vetor. O vetor sempre é um vírus específico. E o vírus vai ser colocado junto com a cultura. E aí o vírus vai conseguir inserir o pâncreas funcionando direitinho. Houve uma correção. Houve uma correção com o próprio material do paciente. Quando você pega o material do paciente que está ferrado, faz um tratamento, coloca dentro de um vetor e insere no paciente de novo, aumenta aqui, meu diretor. Então, isso se trata de quê, professor? Mutação? Não! Clonagem? Não! Crossing over? Só se tivesse intercurso sexual. Transformação gênica? Não! Terapia gênica. Professor, para mim, aqui ó, o que é terapia gênica? Terapia gênica é quando você utiliza o próprio material do paciente, trata no laboratório, coloca no vetor
e insere novamente. Hoje, pessoal, terapia gênica está sendo utilizada lá no Sírio-Libanês. Quem tem câncer vai no Sírio-Libanês e, dependendo do câncer, você consegue fazer a terapia gênica com as suas próprias células. Mas lembrando, é qualquer tipo de câncer, professor? Não. Há alguns tipos de câncer. Você, com o próprio material do paciente, você faz uma remissão. Ok? Vamos para uma próxima? Let's go! Aumenta a tela aí, meu diretor! Em 2002, a empresa brasileira de pesquisa agropecuária divulgou uma intenção de trabalho, clonagem de espécies ameaçadas de extinção, como o caso do lobo-guará e da onça pintada e do veado cantigueiro. Para tal, células desse animal seriam coletadas e mantidas em banco de germoplasma para posterior uso. Dessas células seriam retiradas números para serem inseridos em ovários. Após um desenvolvimento inicial in vitro, esses embriões foram transferidos para o útero de fêmeas. Com a técnica da clonagem, espera a contribuição e a conservação da fauna do cerrado. A limitação dessa técnica, no que se refere à conservação das espécies, é que gera clones haploides e férteis? Não. Por que está errado, pessoal? Pra cá, galerinha. Lembra quando eu falei para vocês? A nossa primeira aula, falamos sobre os precursores. Segunda aula, falamos sobre as doenças que acometem o homem. A terceira aula aqui, sobre os processos da genética agropecuária e conservação. Se for clone, tem que ser um clone geneticamente... Como é que a gente fala? É um clone geneticamente viável. O que é viável, professor? Ele tem que ter a condição de ter descendentes férteis. Não existe clones para recuperação de animais que estão em extinção inférteis. Caiu isso aí, está errado, tá bom? Aumenta a tela, meu diretor. Por exemplo, aumenta a possibilidade de mutação? Para mim, meu diretor, essa alternativa B aqui, tá errada. Por quê? Aumenta a possibilidade de... Tinha que estar escrito aqui, variabilidade genética. Quando você faz um resgate ou um clone de um animal silvestre, ele tem que, se for homem, se for um macho, ele tem que ser viril, ele tem que ter a capacidade de fecundar o maior número de espécies. Fêmeas, a mesma coisa. Mutação vai passar por um processo de seleção. Errado. Pode aumentar, meu diretor? Então, o erro, pessoal, tá aqui, O erro tá aqui. Leva a uma diminuição da variabilidade genética. É verdade, para cá. Para mim, meus queridos, a alternativa C, ela está correta. Por quê? O que é um clone? Clone animal e clone vegetal apresentam a mesma característica dos seus descendentes. Então não tem variabilidade genética. Porque não pode ter variabilidade genética. Por que não pode? Porque ele já tem uma característica que é interessante para
possibilitar a população, possibilitar que ocorra o progresso de povoamento daquele local. Exemplo, é um local desértico, ele tem que ser resistente, tem que ser tolerante, tem que ser hábil, ele já tem a característica. Então não tem variabilidade genética. Ele, com as suas características, vai fazer esse processo de heterogeneidade. Tá bom? Ele que vai propor essa heterogeneidade vindo daquele habitat. Principalmente quando nós estamos falando de animais silvestres, que têm um potencial, e esse potencial que você quer tem que ser disseminado. Ei, eu estou falando até uma coisa, eu estou pensando em coisas boas. Eu vou fazer uma coisa ruim? Uma coisa ruim que é boa? Como assim? Produzir clone de vetor de dengue que não tem esperma. Vetor de dengue que ele não consegue copular com a fêmea. Então, ele tem que ser o quê? Não pode ter variabilidade genética. O anófeles, não é isso? O mosquito que, se você espalhar ele aqui, mesmo que ele cruze com as fêmeas, não vai ocorrer produção de descendentes. Tá bom? Vamos para a próxima, meu diretor. Aumenta a tela. Então, aqui, ó. Uma nova e revolucionária técnica de desenvolvimento para a edição do genoma. O mecanismo consiste em um sistema de conhecimento de sítio, onde haverá uma mudança de gene combinado como um mecanismo de corte de reparo. Isso aí se chama splicing, tá bom? Uma nova técnica utilizada para isso é o DNA recombinante. Nesse contexto, uma aplicação da biotecnologia envolve quem, professor? Diagnóstico de doença, identificação de proteína, envolve rearranjo cromossomal, modificação do código genético ou correção de distúrbios genéticos. Como a gente pode ver aí, pessoal, correção de distúrbios genéticos. Para mim, meu diretor, meus queridos, para que possamos finalizar aqui. Só um pouquinho para cá, meu diretor. Ciências da natureza para o Enem. Isso. Para nós finalizarmos aqui a participação da ciência da natureza para o Enem em relação à biotecnologia, correção de distúrbios genéticos. Hoje, a biotecnologia e as ferramentas utilizadas na genética estão em prol da construção de ferramentas que corrijam distúrbios genéticos. Distúrbios genéticos como Asperger, trissomia do 21, Klinefelter, distúrbios, TDAH. Sabemos que o silenciamento gênico é uma forma de reorganizar essa transmissão. Claro que essa nova ferramenta fala-se dos RNAs de interferência. E essa é a nossa última lâmina. E agora vai ficar aí, ó, com vocês. O que vamos propor agora? Terminando, eu gostaria que vocês, juntamente com o professor presencial, fizessem o levantamento das ferramentas da biotecnologia utilizada onde, professor? Utilizada na agricultura, na pecuária, na zootecnia, na saúde humana e também as novas ferramentas utilizadas como RNAi ou RNA de interferência e verificar quais são as suas implicações. Com certeza, um desses assuntos que nós vimos aqui na nossa aula 6, 7, 8 poderá estar ali na sua questão do Enem. Boa atividade e até a próxima, pessoal. Tchau!